Olá, pessoal! Voltamos com a nossa leitura e hoje nós vamos estar no capítulo 8, cujo título é Unção para Pastorear. A referência principal ao cargo de pastor acha-se em Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para pastores. As muitas referências bíblicas aos pastores de ovelhas e a Jesus como o bom pastor lançam muita luz sobre o assunto. Precisamos entender também, para evitarmos confusões, que a palavra grega episcopos é traduzida por bispo ou superintendente, e que essas palavras em português se referem ao mesmo cargo de pastor. Na sua mensagem de despedida aos presbíteros da igreja em Éfeso, Paulo lhes disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, verso 28. Esse presbítero eram pastores. Grandes controvérsias têm surgido no tocante ao presbíteros ou anciãos. O estudo da história da igreja primitiva revela que a palavra grega presbíteros simplesmente significa uma pessoa mais idosa. Nos primeiros dias da igreja, não tinham todos os ministérios alistados no Novo Testamento. Os únicos ministérios que a igreja tinha no início eram dos apóstolos. Surgiu então a grande perseguição em Jerusalém e os cristãos primitivos foram dispersos por outras regiões. Iam por toda a parte pregando a Jesus e cada um deles era um pregador. Atos 8, verso 5 diz que Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Mas Filipe não era evangelista naqueles tempos. Os apóstolos tinham imposto sobre ele as mãos e ele foi colocado primeiramente no cargo de diácono. Posteriormente, em Atos 21, lemos que Lucas e Paulo, com seus companheiros de viagem, foram até Cesareia e ficaram na casa de Filipe, o evangelista. Quando Deus começou a levantar ministérios, ele fez de Filipe um evangelista. Desenvolver ministérios leva tempo. Você pode ficar salvo e até mesmo batizado no Espírito Santo hoje e ser chamado por Deus para ser um pastor. Mas você não poderá começar a pastorear amanhã, caro amigo. Você ainda não está pronto para isso. Precisará preparar-se. Entre, portanto, no caminho da obediência a Deus, quer você esteja no ministério, quer não, e Deus o promoverá e usará de modo cada vez mais grandioso. Se você aprender como Filipe a ser fiel onde quer que você esteja, Deus poderá achar por bem levá-lo adiante. Se ele o fizer, tudo bem. Se ele não o fizer, é só você permanecer fiel onde você está. Ele não poderá usá-lo se você não for fiel. Na igreja primitiva, por causa da falta de ministérios, nomeavam um presbítero, um mais idoso, para supervisionar um rebanho específico. Começando por esses presbíteros, Deus desenvolveu pastores ou superintendentes. Certamente é antibíblico pegar um leigo sem nenhuma unção e colocá-lo no cargo de presbítero ou fazer dele o superintendente de uma congregação. Ele não tem a unção especial para isso. Tem apenas aquela mesma unção que qualquer outro crente tem. Vemos, portanto, que o bispo, o superintendente ou o presbítero têm o mesmo cargo, o cargo pastoral. Quem supervisiona o rebanho? O pastor. No caso das ovelhas literais no campo ou das ovelhas que são os crentes membros da igreja, temos a mesma palavra em grega e a mesma palavra na tradução em português. O pastor, que é o responsável pelo rebanho. Pedro chama Jesus de o pastor e bispo das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. E em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 4, lemos: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Jesus é o grande pastor, o Supremo Pastor de todas as ovelhas de Deus. Jesus tem seus pastores assistentes. O ministro da igreja é um desses pastores assistentes. O ministro é um pastor das ovelhas de Deus. Deus chama e prepara os homens para pastorearem um rebanho. Subtítulo: Profecia. Muitos desejam dizer:
Voltemos aos Atos dos Apóstolos. Voltemos para a igreja primitiva. Façamos as coisas como eles a faziam. Sim, diz o Espírito de Deus, tenham a mesma experiência que eles tinham, mas se vocês andarem no mesmo tipo de governo eclesiástico que eles andaram, vocês serão uma igreja infantil e cristãos infantis sem crescimento espiritual. Mas vocês cresceram e se desenvolveram. Por isso, levantem-se e andem na luz da palavra de Deus para hoje. Desfrutem do fluxo total do Espírito de Deus e a unção de Deus virá sobre ti. E a unção de Deus fluirá através de ti e a unção de Deus estará sobre os homens ao ocuparem seus cargos no ministério. E assim será edificada a igreja inteira e a obra de Deus será realizada. Subtítulo: O que aprendi como pastor? Não sei muita coisa a respeito da unção do pastor, embora tenha pastoreado igrejas durante cerca de 12 anos. Você talvez diga, afinal das contas, tendo pastoreado você deve saber. Minha resposta teria de ser, aquele não era o meu cargo. É certo que funcionei temporariamente naquele cargo de conformidade com a permissão divina, mas não possuía a unção para pastorear. É uma unção diferente. É o mesmo Espírito, mas a unção é diferente. Reconheço essa unção em outras pessoas e recebo uma bênção através dela, mas eu não a possuo e nunca a possuí. Graças a Deus pelo pastor. Graças a Deus pelo cargo pastoral. É uma unção e uma bênção maravilhosa da parte de Deus. É de assombrar como a unção, o Espírito de Deus vem sobre a pessoa para ocupar o cargo de pastor. Alguns alegam que são pastores. Se alguém for chamado por Deus para ser pastor, haverá a unção para pastorear. Pastorear envolve mais coisas do que pregar. No entanto, a unção para pregar não está presente o tempo todo. Se estivesse, o pregador não pararia até cair morto. Mas a unção vem sobre ele quando sobe ao púlpito para pregar. Paulo escreveu a Timóteo, um pastor jovem: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Aprendi muita coisa durante o tempo quando Deus permitiu que pastoreasse. Acho que todo pastor deve ser enviado para o campo para evangelizar ou passar pelo menos 2 anos no campo evangelístico. Então, saberia como acolher evangelistas e conferencistas. Por outro lado, acho que os evangelistas devem ser obrigados a pastorear durante pelo menos 2 anos. Então, não diriam muitas coisas que às vezes dizem. Depois de completar cerca de 10 anos de serviço pastorais, tranquei-me na minha igreja e orei e jejuei durante muitos dias. Falei, Senhor, por que estou tão insatisfeito? A igreja está crescendo. Temos todo o dinheiro que necessitamos. Temos a melhor casa pastoral que já ocupamos. Temos o melhor de tudo. As pessoas estão sendo salvas, cheias do Espírito Santo e curadas em nossos cultos. Do ponto de vista humano, temos todos os motivos possíveis para estarmos satisfeitos, mas eu não estou satisfeito. Alguma coisa não está certa. Continuei buscando a Deus. Certo dia, enquanto eu orava diante do altar, Deus disse: o motivo é que eu nunca o chamei para pastorear desde o início. Você não tem a vocação de pastor. Não é esse o seu ofício. Você sabia que há muitas pessoas no ofício errado? E é perigoso, realmente perigoso, ser intruso no ofício alheio. Subtítulo: Ministrando no ofício errado. Nos tempos do Antigo Testamento, quem se intrometia no ofício alheio caía morto imediatamente. Por exemplo, 2 elementos entraram ilicitamente no santo lugar e caíram mortos instantaneamente. Nestes dias da graça, e louvado seja Deus pela sua graça, podemos ir levando por mais algum tempo. Esse ir levando está entre aspas. Mas não perpetuamente. Mais cedo ou mais tarde, conforme diz a Bíblia, se não julgarmos a nós mesmos, teremos de ser julgados para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31 e 32. Porque se nós
Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Durante meus 50 anos no ministério, tenho conhecido poderosos homens de Deus e poderosos mesmo, que foram ungidos pelo Espírito Santo para funcionar em cargos tais como profeta e evangelista, manifestando-se através deles a operação de milagres, os dons de curas e os dons da fé especial. Alguns deles deveriam ainda estar com vida hoje, mas morreram porque procuraram funcionar sem ter a unção para tanto, num outro cargo bem diferente. Se tivessem permanecido no seu próprio cargo, não teriam morrido antes do tempo. É possível aumentarmos a unção ou deixá-la diminuir-se. A unção que eles tinham ficou diminuída. Certo dia, Gordon Lindsay, fundador de Cristo para as Nações, estava conversando comigo a respeito de um dos pastores notáveis que morrera. Alguém que ficara na vanguarda do reavivamento da cura divina. Todos nós tínhamos feito parte da organização da Voz da Cura. Deus me contara com 2 anos de antecedência que esse pastor ia morrer. E morreu exatamente quando o Senhor disse que morreria. Alguém me perguntou, por que você não foi contar a ele? O Senhor não me mandou contar-lhe. Na realidade, o testemunho do meu espírito era, não mexa com ele. Não lhe fale nenhuma palavra a respeito. Mas porque Gordon Lindsay tinha mais intimidade com o homem, o Espírito Santo mandou em 4 ocasiões diferentes ir contar-lhe. Você vai morrer. O irmão Lindsay também percebeu que o homem não daria ouvidos, de modo que guardou silêncio a respeito. Gordon Lindsay já falara anteriormente com esse pastor a respeito do assunto, instando com ele. Porque você não funciona no lugar onde Deus quer que você fique, para manifestar o dom que Deus lhe deu? Fique aí. Não procure passar para esse outro ministério bem diferente. O homem insistia em procurar ensinar. Não era um mestre, sua vocação era outra. Não tinha nenhuma unção para ensinar e criava confusão ao invés de bênção. Respondeu ao irmão Lindsay. Está certo, mas quero ensinar. Não seja um mestre só porque você quer. Ou você tem a vocação e a unção divina para isso, ou você deve deixar o assunto de lado. E, se a unção está presente para pregar, não procure ensinar. Não procure ocupar um cargo, a não ser que possua a unção e a vocação. Está certo, mas o homem disse, quero ensinar. E morreu. Deveria estar com vida até hoje. Poderia ter sido uma grande bênção. Já vi ministérios maravilhosos como o dele, arruinados e a igreja despojada das bênçãos que deveria ter recebido, e tudo porque as pessoas não ministravam com sua respectiva unção. É possível alguém dissipar sua atenção entre ministérios diferentes que obtém pouquíssima unção para nenhum deles. Essa é uma das razões porque fico firme na posição para o qual o Senhor me chamou, quer quando eu estou pregando, quer quando eu estou ensinando. Não faz nenhuma diferença qual o tema das minhas aulas, nem qual o meu ponto de partida. Acabo pregando a respeito da fé e da cura. Tão logo que foco nesses assuntos, levanto o voo. Poderia começar pregando a respeito do anticristo, mas acabaria pregando a respeito da fé e da cura. Deus pode nos levar a falar em assuntos diferentes em determinadas ocasiões, especialmente se estamos no pastorado. Ele realmente não me vocacionou para pastorear, embora eu tenha ocupado aquele cargo por algum tempo, e dou graças a Deus por isso. Era um período de aprendizagem, mas mesmo assim não era minha vocação. Em 1948, apareceu alguém que era poderosamente usado por Deus e ungido para ministrar a cura. Um pastor amigo me disse, irmão Reagan, você poderia fazer isso. A mesma unção que está sobre ele também está sobre você. Eu nada tinha pensado a respeito de semelhante ministério, ainda estava pastoreando. Meu amigo disse, quando você prega na minha igreja e passa para o assunto da cura ou da fé, fica como um cão de caça no rastro de um coelho. Você sai numa disparada. Isso porque Deus queria me ungir para fazer aquilo que me chamara para fazer. Se eu tivesse persistido em fazer outra coisa,
tal como pastorear, a unção não estaria presente e a unção global sobre minha vida e ministério teria diminuído. Preguei meu sermão de despedida do meu último pastorado no primeiro domingo de fevereiro de 1949. Quando o Senhor apareceu a mim naquela primeira visão na campanha em pavilhão de lona, em Rockwall, estado do Texas, ele disse, entre outras coisas, quando você deixou a sua última igreja, foi a ocasião de você entrar na primeira fase do seu ministério. Naquela data, eu já tinha passado 15 anos, desde 1934 até 1949, no ministério. 12 desses anos tinham sido passados na obra pastoral. Os demais foram dedicados à obra evangelística. E não sou evangelista tampouco. Não é essa minha vocação. É por isso que a unção para pregar não vem sobre mim muito frequentemente. Quando, pois, o Senhor disse que eu entrara na primeira fase do meu ministério, quando saí da minha última igreja, debati com ele a respeito. Abre parêntese. Ananias debateu com ele também a respeito de ir orar em favor de Saulo de Tarso. Fecha parêntese. Falei, Senhor, não pode ser assim. Queres dizer que preguei durante 15 anos do meu pastorado e nunca sequer entrei na primeira parte do meu ministério que tu tens para mim? Ele respondeu, é exatamente isso. Em seguida, ele disse algo a respeito do qual todos nós devemos pensar. Falou, muitos pastores vivem e morrem e nem sequer penetram na primeira fase do ministério que tenho para eles. Nem sempre, mas em muitos casos, é essa a razão porque morrem jovens ou na meia-idade sem viver até o fim do tempo de vida alocado para eles. Se você não estiver dentro do melhor de Deus, não poderá reivindicar o melhor da parte de Deus. Se não estivermos dentro da perfeita vontade de Deus, não poderemos reivindicar sua provisão perfeita. Precisamos saber disso e achar o nosso lugar certo. Frequentemente, Deus nos deixa servir em quase qualquer lugar durante um período de treinamento. Mas virá o tempo quando precisaremos ficar de joelhos para procurar saber nosso lugar. É nesse ponto que nos enganamos. Ao invés de procurarmos nosso lugar, pensamos, pois bem, estou no ministério, estou trabalhando para Deus e escolhemos por conta própria o nosso lugar, mas é possível morrer trabalhando para Deus. Devemos perguntar a nós mesmos o que Ele me chamou para fazer. O que Ele quer que eu faça? Nunca quero fazer algo somente porque eu desejo fazê-lo. Quero obedecer a Deus. Pois bem, veio sobre mim a unção para ensinar e assim comecei a ensinar. Naqueles tempos não tinha unção para ocupar o cargo de profeta, embora profetizasse. Aqui terminamos o capítulo 8. Até o próximo, em nome de Jesus.